Olá, turma! Seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós vamos resolver hoje um exercício envolvendo deslocamento e velocidade. Então, o problema diz o seguinte para a gente. Um automóvel faz um percurso em 30 minutos com velocidade média de 80 km por hora. Qual é o espaço percorrido pelo automóvel? Então, vamos lá. Vamos olhar o que ele informa para a gente. Ele informa que foi feito em 30 minutos, né? Então, esse foi o tempo. Então, aqui, a gente já tira a nossa primeira informação, que o tempo, né, que ele leva para fazer isso é igual a 30 minutos. Ele também informa para a gente que a velocidade média é de 80 km por hora. Então, a gente sabe que a velocidade média é igual a 80 km por hora. Então, aqui a gente já tem duas informações. E o que ele pede para a gente é o deslocamento. Quanto que ele andou nesse percurso. Mas veja que para fazer essa conta, a gente precisa de duas coisas. A primeira é saber como que a velocidade média, a variação de tempo e a variação de espaço, né, ou seja, o deslocamento e o tempo medido, se relacionam. Outra coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, não dá para a gente fazer contas com unidades diferentes. Perceba que é o seguinte, ó, o tempo está em minutos, a velocidade está em horas. Os dois são medidas de tempo que estão diferentes, então a gente precisa converter para o mesmo, deixar na mesma unidade. Como que a gente vai fazer isso? Vamos dar uma revisada como a gente faz essas contas, usando essas tabelinhas que a gente vai montar aqui. Então a primeira coisa que a gente tem é o seguinte, vamos mudar de cor, e perceba, se eu tenho metros, né, para deslocamento, metros para quilômetros por hora, a conta que eu tenho que fazer é pegar o quanto que eu tenho em metros e dividir por 1000. Essa é a conta que eu faço de metros para quilômetros por hora. E se eu tenho em quilômetros por hora e quero passar para metros, eu multiplico por 1000. Então basta perguntar de onde eu quero ir para onde eu quero ir, né? Se eu quero ir de metros para quilômetros, eu divido por 1000. Se eu quero de metros, de quilômetros para metros, eu multiplico por 1000, ok? Quando a gente pensa em tempo, a história muda um pouco, mas a lógica é parecida. Perceba, se eu vou de segundos para minutos, eu multiplico por 60. Se eu vou de minutos para horas, eu multiplico por 60. Se eu vou de horas para minutos, eu divido por 60. E se eu vou de minutos para segundos, eu divido por 60. Então, a lógica é um pouquinho parecida, né? É o mesmo valor e você vai ou multiplicar ou dividir. Então, de novo, segundos para minutos eu multiplico por 60, minutos para horas eu multiplico por 60. Aí, se eu quiser ir de segundos para horas, eu multiplico por 60 e eu multiplico por 60 de novo. Né? E se eu quiser agora fazer o caminho contrário, de horas para minutos divido por 60, de minutos para segundos divido por 60. Se eu quero ir de horas para segundos, divido por 60 e divido por 60 de novo. Divido duas vezes por 60, ok? Então, assim que a gente converte tempo. Agora, se eu quero ir, por exemplo, de metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu faço é multiplicar por 3,6, se eu quero ir de metros por segundo para quilômetros por hora, e se eu quiser fazer o caminho contrário, eu divido por 3,6, tá? Existe um motivo porque é esse fator, mas a gente não vai ver aqui. Então, aqui são algumas conversões úteis. A que vai ser útil para a gente é a que a gente precisa converter tempo, né? É o que falta ali para a gente. Então, seria essa conversão. Só arrumar aqui melhor. Seria essa tabelinha de conversão. Então, é isso que a gente quer fazer. Mas no caso lá, o que a gente quer? Ir de minutos para horas, né? Então, a gente vai ter que pegar aquele tempo e multiplicar por 60, ok? Então, é isso que a gente vai ter que fazer lá. Mas como é que a gente vai achar, né? Isso não é o suficiente. Como é que a gente vai achar o deslocamento? Bom, basta olhar essa relação. A gente sabe que a velocidade média, né? Então, essa aqui é a velocidade média. Ela é igual o deslocamento dividido pelo tempo. A gente sabe que é isso, né? Então, o deslocamento, né? Como é que a gente vai achar? Ó, a velocidade média, ela é deslocamento dividido por tempo. Ah, porque assim, é como é definido. A velocidade média é definido dessa forma. Que é o quanto tempo você, em uma certa quantidade de tempo, você percorre uma certa quantidade de distância, né? Você se desloca uma certa quantidade. Se eu quero então achar quanto que é o deslocamento, basta eu passar o ΔT que está dividindo, passar multiplicando por outro lado. Então eu teria que o ΔS, que é o meu deslocamento, que é o que eu quero achar, é igual a velocidade média vezes a variação de tempo. Então está aqui, é essa relação que eu vou usar. Então agora a gente já sabe como converter e como achar o valor. Então vamos fazer nossa conta e vamos resolver nosso exercício. Então a primeira parte é converter, sempre comece convertendo unidades. Então eu quero passar o ΔT aqui, ó, né? Então o passo 1 seria passar o ΔT.
Então, eu vou passar de ΔT, que está em minutos, vou passar para horas. Então, como é que eu faço, né? A gente viu lá, se eu quero passar de minutos para horas, né? Basta eu dividir por 60. Então, vou dividir por 60, ok? Isso porque eu quero minutos para hora. Se fosse o caminho contrário, eu multiplicaria por 60. 30 divididos por 60 dá meio, né? Ou, se preferir, 0,5. Tanto faz. Esse é o resultado. Então, a primeira coisa que a gente fez foi escrever o ΔT agora em hora, né? Então, 30 minutos equivale a meia hora, que a gente já sabe, na verdade, né? A gente já está acostumado com isso no dia a dia, mas é bom fazer essas continhas para confirmar. Então, nosso ΔT é 0,5 horas. Se eu quero saber o deslocamento, qual que foi a relação que a gente mostrou lá? Que o ΔS é igual a velocidade média vezes o tempo, né? Então, a velocidade média é 80 km por hora. A variação de tempo é 0,5 horas, né? Aí, olha lá, o que a gente tem aqui? 80 vezes 0,5 é a mesma coisa que fazer 80 divididos por 2, né? Porque 0,5 é metade. Então, metade de 80 dá 40. Tem 1 hora multiplicando, hora dividindo, corta, sobra então só o quilômetro. Então, o meu deslocamento total foi de 40 quilômetros, ok? Obviamente que eu poderia, se você pedisse o problema pedisse em metros, bastaria eu pegar esse valor e multiplicar por 1000, né? Então, isso aqui é dado em quilômetros, mas se eu quisesse em metro, eu faria o quê? 40 vezes 1000. 40 vezes 1000 é 40.000 metros, né? Então, você pode dar a resposta tanto em quilômetros quanto em metros. Ok, pessoal? Por esse vídeo é isso, espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu irei responder assim que possível. Muito obrigado e até a próxima.